Hoje vamos falar de amor. Hoje nosso assunto é o amor, porque o amor resume efetivamente o tema de hoje. Ele é o sentimento que rege todo o universo. A doutrina espírita nos diz que Deus nos criou por amor e, ao criar todas as criaturas, ofereceu a todos o dom de viver para todo sempre e a oportunidade de se tornarem cada vez mais capazes e aptas à compreensão das leis divinas. Ele oferece aos espíritos a oportunidade de avançar através de suas experiências em direção à felicidade. Nesse mecanismo da vida, que a vida promove o progresso dos espíritos, proporcionando aos homens a capacidade de compreender como ocorrem as questões relacionadas ao nosso desenvolvimento. Você está no grupo Aulas da Vida. Fique conosco. Este é mais um convite à reflexão. Você está convidado a refletir sobre o tema família, a família corporal e a família espiritual. Isso sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Bem, segundo a questão 207 de O Livro dos Espíritos, os pais transmitem aos filhos semelhanças físicas, mas são necessariamente semelhanças morais, porque a moralidade dos filhos está ligada ao espírito que anima esse corpo, ou seja, a individualidade própria do espírito reencarnado. Cada espírito traz consigo as características e experiências anteriores, que moldam dessa forma sua inclinação moral e sua inclinação ética. No entanto, o meio em que os filhos são criados, incluindo os exemplos, os ensinamentos oferecidos pelos pais, pode influenciar de forma significativa o desenvolvimento moral da criança na sua atual encarnação. Portanto, os pais não transmitem diretamente qualidades morais, mas contribuem para o ambiente que ajuda a moldar e desenvolver o comportamento e as escolhas das crianças. É uma perspectiva interessante que reflete a essência da liberdade individual que nos foi dada. Nós éramos, na verdade, todos estranhos entre si quando fomos criados. Nós não fomos criados em grupos, não fomos criados em pacotes. Éramos todos almas absolutamente individuais e estranhas entre si. Mas foi o processo da convivência, foi a experiência, o experimentar das mesmas provas, foi o viver no mesmo espaço, no qual nós desenvolvemos uns pelos outros determinadas vinculações, que fortalecem em nós os sentimentos dos vínculos, dando origem àquilo que chamamos de laços de família. Os laços de família não foram determinados por Deus. Nossos pais, filhos, esposa, netos, são todos espíritos que não foram criados já consagrados a nós. Nós desenvolvemos essa afeição e criamos, em função das vinculações, os laços de família. Laços estes que justificam o surgimento das nossas próprias famílias.
Então, a partir deste momento em que tivemos uma experiência em que conhecemos alguém e esse alguém se tornou simpático a nós, tivemos como consequência desta simpatia, desse sentimento de afeto, o chamamento desse indivíduo para que ele incorporasse ao nosso grupo familiar. A doutrina espírita oferece uma visão sobre a família espiritual, que vai além dos vínculos terrenos, destacando-se o papel dos laços espirituais como essenciais para o progresso e a evolução das almas. Vemos que a família espiritual é composta por espíritos que compartilham afinidades de sentimentos, afinidade de ideias, afinidade de objetivos, unidos por uma simpatia mútua. Essa formação ocorre ao longo de múltiplas encarnações, em que os espíritos, com experiências e aprendizados compartilhados, se reencontram para fortalecer seus laços. O objetivo desses reencontros é promover o progresso mútuo através do aprendizado das leis divinas, do desenvolvimento de virtudes, através da superação de imperfeições e do cumprimento das missões estabelecidas. A coesão entre os membros desta família espiritual é sustentada por uma atração fluídica que reflete a sintonia vibratória entre os espíritos, com os níveis evolutivos e aspirações semelhantes. O amor é sua forma mais pura, é o principal elo que une os membros da família espiritual. Esse sentimento, amigos, é cultivado por meio de atos de auxílio, ações de compreensão e benevolência ao longo das existências na Terra. A compreensão das necessidades individuais e a compreensão dos processos evolutivos de cada membro fortalece esses laços, promovendo o respeito mútuo. Além disso, o compartilhamento de objetivos comuns de crescimento espiritual e ainda o serviço no bem. Isso intensifica a união das famílias. A harmonia vibratória, fruto da sintonia de sentimentos, facilita essa troca de energias positiva e reforça o vínculo do grupo. O conceito de família espiritual é ilustrado na passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus, ao apontar para seus discípulos, afirma: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos." Ao fazer essa declaração, Jesus não desconsidera os laços consanguíneos, mas aponta para uma reflexão mais profunda, baseada na afinidade espiritual e no compromisso de um ideal comum. No versículo seguinte, Jesus explica que essa relação espiritual é estabelecida por aqueles que fazem a vontade do Pai, dizendo: "Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã, esta é minha mãe." Isso ressalta que viver em conformidade com os princípios divinos, com as leis divinas, como o amor,
a caridade, a humildade e o serviço é que define a verdadeira família espiritual. Jesus antecipa assim que todos os espíritos são irmãos entre si, são irmãos em evolução. Desta forma, aqueles que se unem pelo amor e pela prática do bem constituem os laços de família mais significativos e mais duradouros. Então, o que seria, na verdade, as famílias aqui no plano físico? As famílias aqui reunidas no plano material são reuniões de espíritos que possuem fundamentalmente dois tipos de vínculos, os quais vamos tratar. O primeiro deste vínculo é o vínculo do amor, o vínculo do afeto. As histórias relacionadas com o amor que trazemos do ontem para hoje. Então, antes de renascermos, quando vamos fazer a programação das nossas famílias no plano físico, desenhamos quem serão nossos filhos, desenhamos nossos cônjuges, pais, irmãos, e a partir sempre dos amores que possuímos, a quem amamos. Esse amor é muito mais profundo, é muito mais existente e consistente do que aquilo que possamos pensar. Ele nasceu muito antes do que podemos imaginar. Ele constitui nossos vínculos familiares. Então, o pai, a mãe, os irmãos não são espíritos estranhos para nós. Eles são geralmente espíritos que têm vínculos anteriores. Nós possuímos um laço de afeto com esses espíritos e por isso fazemos a vontade das nossas famílias ligadas a ele. Justificando essa intensidade de afeto em que uma mãe é capaz de entregar sua filha sua vida por seu filho, em que nos sacrificamos por um ente querido, que nos emocionamos, que fazemos qualquer coisa para ver um outro feliz. Essa é uma característica típica da anterioridade dos laços que vinculam os espíritos, dando razão para a intensidade do afeto que devotamos a uma pessoa, as pessoas de nossa família. Mas não é somente esse tipo de laço que temos. Existe um segundo tipo de laço que também acontece na vida e que, de repente, nas nossas famílias, esses laços também podem estar presentes. São os laços do desafeto, são os laços do desamor, laços de ódio, laços de mágoa, que fizeram com que determinados indivíduos renascessem dentro do nosso lar. A doutrina espírita amplia a compreensão da família, abordando também os vínculos que surgem pelo desafeto. Enquanto o amor e a afinidade unem espíritos com objetivos de progresso mútuo, os laços construídos pelo desafeto têm como propósito a reparação de erros e o aprendizado das leis divinas por meio de desafios e superações. Os vínculos de desafeto surgem entre os espíritos em existências passadas. Espíritos que vivenciaram conflitos, ressentimentos ou divergências não resolvidas. Esses espíritos retornam às novas encarnações
muitas vezes em papéis familiares, para enfrentar juntos as consequências de suas ações e trabalhar em direção à reconciliação. Esses encontros permitem que aprendamos, que compreendamos que perdoar é substituir o rancor pelo respeito mútuo, substituir pelo amor regenerador. Os reencontros pelo desafeto são estruturados ao longo de muitas encarnações. Espíritos que nutriram sentimentos negativos são convocados agora a conviver e colaborar, seja como parente, seja como uma relação próxima. Esse processo de convivência cria oportunidades para a dissolução do orgulho, dissolução da intolerância e do egoísmo, promovendo o desenvolvimento de virtudes como a paciência, como a humildade e como o perdão. Os laços pelo desafeto exigem esforço e dedicação dos espíritos envolvidos. A convivência pode ser marcada por tensões e desentendimentos, mas é essencial para a superação das nossas imperfeições. O respeito às diferenças, a aceitação do outro, são os primeiros passos para transformar os vínculos de desafeto em laços de aprendizado e crescimento espiritual. A harmonia vibratória, embora inicialmente desequilibrada, pode ser conquistada por meio do esforço individual e coletivo em direção do entendimento e em direção da prática do bem. A verdadeira união espiritual é alcançada pelo esforço em conviver os princípios do amor e da caridade e mesmo ainda diante de tanta adversidade. A convivência com aqueles que nos desafiam à paciência, desafiam à compreensão, pode ser interpretada como parte da jornada evolutiva, proposta pela fraternidade universal. O Espiritismo reconhece que todos os espíritos estão interligados e que até mesmo os vínculos de desafeto podem se transformar em laços de crescimento e união. Esses laços espirituais, formados pelo desafeto, são oportunidades valiosas de aprendizado e de evolução. A doutrina espírita nos ensina que esses encontros, ainda que desafiadores, são planejados com sabedoria divina para promover a reparação, para promover o perdão, para promover o progresso mútuo. Os laços pelo desafeto têm um propósito último, o desenvolvimento das virtudes e a busca pela harmonia vibratória, que aproxima os espíritos da vontade de Deus. Nossos laços de família, portanto, são criados por laços de amor ou por laços de desamor. São construídos agora quando nos aportamos na família. Nós renascemos naquele grupo pelo tipo de prova que aquela família irá passar. Vamos renascer com eles pela natureza da aprovação que a família vai atravessar. Diante disso, assim, do ponto de vista filosófico, é muito interessante, não é mesmo?
é até mesmo simples de entender. Os laços são isso mesmo. É um laço de amor, é um laço de desamor. O problema, a grande dificuldade é vivenciar isso. O problema é experimentar isso na prática, é enfrentar e olhar para o grupo familiar e dizer: meu Deus, não tinha uma família melhor para eu nascer? Tinha que ser essa família com essas pessoas tão difíceis? Meu Pai do céu, eu não suporto minha mãe, eu não aguento meu pai, eu tenho ojeriza por meu irmão, eu não gosto de estar perto de nenhum deles, eu nasci na família errada. Meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei por que esse meu filho está comigo. Eu não consigo me entender com ele. Eu consigo ter naturalidade na relação com outros elementos da família, mas com esse parece que tem alguma coisa que me afasta dele. O filho que olha o pai com desconfiança e diz: não suporto, não gosto, eu amo minha mãe, mas meu pai não me passa. Essa circunstância e é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Os conflitos familiares, os dramas de família são muito comuns, porque às vezes queremos até fazer uma família harmônica, mas sentimos um certo bloqueio no afeto que deveríamos ter. Olhamos com desconfiança para nossos entes queridos. Isso produz em nós uma série de sofrimentos, sofrimentos estes desnecessários dentro da nossa própria alma. E é por isso que a doutrina espírita vem ao nosso socorro, colocar as informações de consolo, as informações de esclarecimento que ela possui para harmonizar as nossas emoções, para aclarar os fenômenos diante de nós, para que entendamos o mecanismo a que está sujeito os laços de afeto e possamos compreender esses vínculos entre pais e filhos e esse intrincado problema da relação entre aqueles que são ingratos com seus pais e as relações difíceis que passam, que se apresentam dentro do grupo familiar. Como entendemos tudo isso? Como podemos compreender o que se passa? Segundo o Espiritismo, nós renascemos com um grupo familiar que está conosco pelos laços de afeto, porque já amamos essas pessoas. E é tão natural abraçar, beijar, estar perto, guardar uma comida para essa pessoa, lembrar dela quando está fora de casa, gostar de dar presentes, gostar de cuidar um do outro. É natural e espontâneo. Por quê? Porque são afetos já consolidados. O amor já foi trabalhado e desenvolvido e hoje estamos novamente experimentando isso. Então sentimos uma naturalidade no amor. Então é por isso que essas coisas acontecem. São amores do passado. Sim, são pessoas queridas do nosso passado. Se tem alguém que é meu amor do passado, o que compete a mim fazer para fortalecer esses laços? A resposta é uma só e cada um de vocês já deve ter evidenciado. Eu tenho que dar para essa pessoa que eu amo
para consolidar o afeto? Eu tenho que dar amor. E quando eu percebo que o olho da desconfiança se coloca sobre meus queridos parentes, sobre meus queridos entes, quando eu percebo que não tenho espontaneidade no afeto, chegamos no Natal. Vá lá, abraça teu irmão. É Natal. Você abraça, mas não é espontâneo, não vem da alma esse sentimento. São determinados bloqueios que criam dentro de nós e nos impedem de sentir em plenitude essas emoções que deveriam ser sentidas de forma bastante natural. Por essa razão, vamos dar conta que, a partir desse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, vamos entender que temos desconfiança dos outros porque eles vêm de um passado mal resolvido, de um passado que não se teve boa solução. São espíritos que, de repente, tiveram problemas de relacionamento conosco, relações de ódio, relações de desamor, relações de violência. Eles estão na nossa casa hoje para tentar resolver isso. Ora, se eles são laços de desamor de ontem, então nossa casa hoje estão lá para tentar resolver isso. Qual seria então o sentimento que temos que dar a esses espíritos para que se resolva esse problema, para que não fique nada mais ainda mastigando nossas vidas, essa mesma experiência possa se repetir em outras existências. Se eu continuar tratando mal na atual existência, ela vai se prolongar no tempo. Como resolver? Como preciso? O que preciso fazer? Qual seria a estratégia para resolver? Amar. Amar é a resposta. Então, olha que interessante. Para aqueles que eu amo, vou oferecer amor. Para aqueles que ainda não amo, para que se liberte, para que o processo de sofrimento se exclua e as famílias possam prosseguir dentro de um padrão harmônico. O que é que eu devo fazer? Vou amar também. Então, para quem amo, amor. Para quem eu ainda não amo, amor. Olha, que tenho que dar o mesmo sentimento para as duas situações. Para quem tem o amor e para aquele que ainda é meu desafeto. As situações são bem distintas, mas a solução é a mesma: amor. Porque se der amor para o meu inimigo de hoje, na próxima existência, mesmo que ele ainda permaneça meu inimigo, ele pode retornar como meu amigo e vai ser tudo ótimo. Se não fizer isso, na próxima vez, na próxima encarnação, na próxima família que será constituída, a gente vai ter ainda a complicação de conviver com pessoas que são desafeto, complicando, estabelecendo desafios, complicações em nossa vida. Então, se eu quero ser feliz, então vamos exercitar o amor. Amigos, chegamos ao fim de mais essa reflexão. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz.